Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Pois a seu povo dá força e poder. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, essa oração de Jesus é um convite a não termos arrogância intelectual, mas sim um coração simples como o dos pequeninos, aberto ao entendimento e ao acolhimento dos mistérios do Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho deste domingo, Jesus demonstra duas paixões: por Deus, a quem se dirige como filho e o trata como pai, e pelos pequeninos, aos quais são revelados os mistérios de Deus. Por fim, Jesus convida a irem a Ele todas as pessoas que estão cansadas e fatigadas por carregarem pesados fardos para encontrarem descanso e aprenderem dele, que não tem a arrogância dos escribas e fariseus, mas é íntimo com o Pai e o dá a conhecer aos pequeninos. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de paz. O texto de hoje é uma reação de Jesus às atitudes de oposição que sofrera por parte de alguns habitantes das cidades situadas às margens do lago de Tiberíades, Corozaim, Betsaida e Cafarnaum. Refere-se àquelas pessoas que ouviram a boa nova proclamada por Jesus, mas permaneceram indiferentes. Ao contrário de lastimar a Deus em vista da rejeição à sua palavra, Jesus ouve o Pai, Senhor do céu e da terra, por ocultar estas coisas aos sábios e entendidos. Mesmo reconhecendo o senhorio absoluto de Deus, Jesus se dirige a ele como Pai ou Paizinho, como carinhosamente dizemos em português. Essa é a única oração de Jesus no Evangelho de Mateus, antes da noite da traição, em que ele se dirige ao Pai. No modelo de oração que nos deixou, também ensina a nos dirigir a Deus como o Pai. Para Jesus, Ele é o Paizinho querido que escuta o Filho, no qual revela o seu amor. Acolhe os oprimidos em sua casa, Senhor. Os sábios e entendidos que não acolhem a revelação divina pertencem às elites cultural e religiosas que rejeitam a proposta de Jesus. Não é que Deus os exclua da sua revelação, mas eles mesmos se fecham à novidade divina, seu Filho Jesus Cristo. Os fariseus, os doutores da lei, os escribas e as autoridades judaicas integravam o grupo desses arrogantes que se consideravam conhecedores de Deus por cumprirem os preceitos da Torá, o nosso Pentateuco, que tinham decorado na cabeça, mas não os mantinham no coração. Eram pessoas fechadas nos seus preconceitos, incapazes de acolher a novidade trazida por Jesus. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje. Os pequeninos são a segunda paixão de Jesus, que louva o Pai por revelar os seus mistérios a eles. Ao contrário dos arrogantes, eles possuem a sabedoria de Deus. Os sofridos, os famintos, os doentes, os pecadores,
os ensanguentados, os analfabetos e os que padeciam a dor da morte de uma pessoa querida, tinham abertura do coração e percebiam em Jesus a novidade do reino de Deus que irrompe, trazendo esperança e fortalecendo na caminhada. Aqueles que eram vistos como amaldiçoados por Deus são vistos por Jesus como seus amados. Conforme registra Mateus, para acolher o reino é necessário fazer-se pequeno. Ninguém como Jesus conhece o Pai e também é conhecido por Ele. Em Jesus, que ocupou o último lugar, o Pai se manifesta plenamente. Acolhe os oprimidos em sua casa. Esse conhecimento que o Filho Jesus possui do Pai é transmitido aos outros pequeninos. Conhecer é sinônimo de amar. Não é ter ciência dos atributos divinos ou das suas exigências. A fé dos pequenos brota do coração cheio de amor. Para o Papa Francisco, o povo tem um senso de fé. Há uma espécie de instinto no povo simples para perceber a presença de Deus. A Comissão Teológica Internacional, em estudo sobre o sentimento de fé dos fiéis, afirma que eles possuem um instinto espiritual para discernir o ensinamento do Evangelho, que não é fruto de uma deliberação racional, mas um conhecimento espontâneo e natural. Certamente, um dom concedido por Deus e acolhido pelos pequenos. Os pobres sentem o cheiro de Deus, o acolhem e o manifestam. Mesmo não sendo algo irracional, a fé entra pelo coração dos pequenos, não simplesmente pela cabeça. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal. Após louvar o Pai por revelar os segredos do reino dos céus aos pequeninos, Jesus convida todos os cansados e sobrecarregados pelos fardos impostos sobre os seus ombros a irem ao seu encontro para receber descanso, acolhendo seu jugo leve e seu suave fardo. Esse pedido dirige-se às pessoas oprimidas pelo poder romano e sobrecarregadas pelo peso de uma religião que não as ajudava a viver a beleza da vida concedida por Deus. Carregar o jugo era expressão usada pelos rabinos em referência aos preceitos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que deveria promover a liberdade à vida, mas tornara-se um fardo insuportável de 613 mandamentos que regulavam até os passos dados no sábado. Ao contrário desse peso, a lei proposta por Jesus é suave. É a lei da misericórdia, da compaixão, da ternura e do amor. Para Jesus, o mais importante de tudo é amar. Recebam o meu abraço fraterno com os votos de um domingo abençoado e de uma semana feliz. Desça sobre vocês, suas famílias e suas comunidades a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.